Se eu puder fazer um follow-up aqui, você comentou, Camilo, sobre a perspectiva, a empresa sempre olhar buscando entregar valor em longo prazo, né? E assim, do ponto de vista até inclusive com os investidores institucionais com quem a gente tem contato, eu diria que boa parte dos investidores, eles têm uma cabeça, pelo menos hoje em dia, olhando mais curto prazo, né? A empresa é uma empresa cíclica ligada a commodities, e a gente sabe que principalmente nesse setor, o investidor tem um pouco desse viés pensando um pouco mais num horizonte de tempo mais curto, né? Então, do ponto de vista estratégico, obviamente que faz todo sentido, enquanto vocês, empresa, olharem um plano estratégico de 5 anos ou mais, enfim, pensando nas tendências para serem capturadas no futuro. Mas quando a gente olha o que os investidores veem, há uma preocupação muito grande com a questão do preço da celulose e o nível de exposição que vocês ainda têm dentro do portfólio. Óbvio que você comentou ali todas as frentes que vocês estão buscando diversificar, até por potencialmente ter visto essa potencial fragilidade, né? Eu acho que a parte de celulose, o mercado de celulose ficou bastante debilitado nesse primeiro semestre desse ano, e a gente tem visto agora no segundo semestre uma boa recuperação de preço. Vocês, inclusive, basicamente liderando esse movimento de retomada de preço. Então eu queria que você explicasse também, até para o pessoal entender um pouco do que aconteceu, né? A gente viu projetos, inclusive vocês com o próprio Cerrado, de grandes produtores de celulose, possivelmente entrando agora no médio prazo, ali entre 2024 e 2025, e aí podendo, né, tendo esse temor de encharcar o mercado de oferta. E aí, quando você tem um excesso de oferta, o preço vai para baixo, o mercado reagiu um pouco antecipadamente em relação ao cronograma desses projetos, e aí o preço da celulose caiu muito no primeiro semestre. E aí teve essa retomada, essa recuperação no segundo semestre. Então eu queria pegar primeiro a sua opinião. Você acredita que o mercado talvez tenha reagido em excesso com essa queda de preço? A gente sabe que bateu muito no custo marginal de outros produtores para produzir, vocês não, até pelo custo caixa que vocês têm, que é o mais baixo do mercado, mas outros produtores que não têm as vantagens competitivas que vocês têm, sofreram bastante ali em termos de preço versus o custo marginal para produzir. Então eu queria que você desse um overview sobre essa dinâmica. O que você acha que a gente está caminhando para frente? Talvez um equilíbrio de preço agora com essas possíveis retomadas? Vocês fizeram mais um reajuste, anunciaram mais um reajuste agora em dezembro. Então, como é que você tem olhado essa dinâmica? Tá. Quando a gente pensa, primeiro na sua provocação, né, em relação a mesmo os investidores institucionais, inclusive de longo prazo, olham muito para o preço da celulose, essa é uma grande verdade, e a Suzano, ela é um case de investimento de longo prazo, exatamente porque a volatilidade do preço da ação, se você entra no momento errado, para um investidor focado no curto prazo, ele pode representar assim, uma rentabilidade indesejada, né? Uhum. Então você tem que realmente entrar no papel para levar ele para o longo prazo. O que a gente viu acontecer é que, em função do contexto macroeconômico que a gente está, inclusive os investidores de longo prazo já não são mais tão longos assim. Exato, porque o passivo deles encurtou e o capital deles muitas vezes também reduziu, né? A gente viu aí um saque grande de equities acontecendo nesse ambiente econômico que a gente viveu recentemente. Então é natural que as discussões não se tornem mais tão longínquas de 5, 10 anos, se aproximem-se para um horizonte menor. Quem é longo prazo quer discutir 2, 3 anos, né? Nesse momento, ainda que ele possa renovar a posição e carregar por 10 ou por 15, né? Então, o ponto do preço da celulose sempre vai ser importante, porque mesmo para o investidor de longo prazo, ele pode representar um ponto de entrada importante para rentabilizar o papel, né? O investidor quer comprar uma boa empresa, mas que esteja no preço adequado para ela. Então, ele sempre vai olhar para o trigger, no nosso caso, além de preço da celulose, câmbio, que é um outro fator também importante, para entender o que pode ser a geração de valor dele, independentemente se ele está mirando ali o curto prazo
mas também o longo prazo, que a gente entende aí que é a melhor adesão, digamos, que quem compra Suzano deve ter na perspectiva de geração de caixa futuro, né? E quando a gente olha para o cenário de preço, Igor, você trouxe uma questão bastante relevante, assim, o preço bateu no início do ano, começou ali no final de março, num evento bastante relevante que existe no setor, que é a Shanghai Pulp Week, e foi se confirmando ali em abril e maio, a patamares muito abaixo do custo de produção de vários produtores, né? E isso, inclusive, fez com que os produtores que produzem celulose e papel, que a gente chama na indústria de produtor integrado, né? Também reduzisse o seu nível de integração, produzisse menos celulose e começasse a comprar essa celulose do mercado. Inclusive, esses participantes que não são típicos, né, não são recorrentes no mercado, eles foram importantes na virada do preço, quando o preço teve a inflexão e começou a subir. Hoje eles já não são mais importantes assim. A gente vê uma demanda muito forte na China, a gente pode explorar isso depois. Só que quando você comenta que o preço atingiu o custo abaixo do nível sustentável, vamos dizer assim, para vários produtores, isso ainda é verdade. Então, se você observar a divulgação de resultados de alguns players da Europa, por exemplo, do terceiro trimestre, vocês vão ver que os custos apresentados ainda são bastante desafiadores perto do nível de preço que a gente está hoje, né? Você lembrou bem, a Suzano fez um anúncio de preço para dezembro, então só para todo mundo ter essa informação, nosso preço de referência para novembro é $630 por tonelada. Hoje o PIX, que é uma referência grande, né, de informação para o mercado de onde está a precificação atual, já está nesse patamar. E a gente fez mais um movimento de $20 na China, indo para 650 em dezembro. E fizemos também no resto do mundo, porque é importante que, como a gente está falando de uma commodity, que haja uma equalização de preço em base global, senão o que você acaba gerando é fluxos, né, de vasos comunicantes. Inclusive, não estava acontecendo isso. Não estava acontecendo. Você vê que a Europa hoje, por exemplo, de novo apresentou um aumento de preço, porque se eles não acompanharem o preço que, por exemplo, a China está pagando, o que você vai fazer, o que a indústria vem fazendo, é oferta menos volume para a Europa, oferta mais volume para a China. Vai redirecionar. Né? E vai redirecionar, e aí, ao longo do tempo, esse preço vai se equalizar de qualquer maneira, né? Então, quando a gente olha para o preço da celulose agora, e a Suzano ela vem atuando de forma a descobrir qual é o novo preço de equilíbrio, e por isso que houve vários aumentos aí gradativos de preço que vários outros players também implementaram, né? A gente está confiante nessa implementação. Então, a gente acredita que o preço anunciado para dezembro é um preço que vai manter aí a demanda aquecida, né? A grande discussão que fica para 2024. Acho que a gente fala aí com os investidores. Pois é. Porque acho que parte do mercado, né, assim, na nossa percepção aqui, parte do mercado já espera uma melhora agora quando eu digo curtíssimo prazo, eu digo, por exemplo, resultado do quarto tri, onde já vai ter... Vocês começaram a fazer reajustes ali meio do ano, né? Julho, eu acho. Maio, né? A partir de maio, dali pra frente. Para junho. Para junho e julho, exato. Então, então, assim, a gente já espera, como tem um delay para você conseguir repassar para a carteira de clientes e tal, a gente já espera que o quarto tri já saia com uma evolução de preço em relação ao 3T que foi divulgado agora há pouco, né? Então, assim, acho que agora, no curto prazo, a cabeça do mercado já espera uma mudança de patamar de rentabilidade, né? Agora, digo, mudança de patamar de rentabilidade em prol da recuperação, porque ainda está um pouco longe, como você mesmo comentou, ainda está batendo no custo de alguns produtores o preço. Mas agora acho que a pergunta que fica é justamente essa para 2024. Acho que esse é o grande question mark aí do mercado hoje. Você acredita talvez que o ponto de equilíbrio, quando a gente tenta pensar em qual seria esse ponto de equilíbrio, considerando que o mercado pode ter reagido de maneira excessiva nessa queda de preço e aí essa retomada também está sendo muito rápida, né? Acho que a velocidade que vocês implementaram os reajustes até surpreendeu. A gente já esperava algo, digamos, rápido, mas assim, né, vocês promoveram diversas rodadas de reajuste nesses últimos 6 meses e realmente a velocidade com que vocês conseguiram repassar isso para o cliente, acho que surpreendeu, tanto até que as ações reagiram bem nesse movimento, né? E aí, olhando agora para 2024, você acredita talvez que esse ponto de equilíbrio seja menor do que antes dessa queda acontecer, como, por exemplo, o nível de preço que a gente teve em 2022, seja menor do que esse nível de preço? Porque
bem ou mal, ainda vai ter essa questão de grandes players colocando essa capacidade adicional no mercado e aí potencialmente colocando esse excesso de oferta. Olhando para esses movimentos, a gente sabe também que tem, às vezes, manutenções nessas capacidades produtivas. A gente sabe que existe ali um cronograma para a implementação de projeto que muitas vezes pode escorregar um pouco para frente. Então, talvez o mercado tenha ficado um pouco assustado com toda essa questão, olhando diversos players meio que colocando concomitantemente muita produção ali meio que junto. Porém, talvez isso tudo não aconteça ao mesmo tempo como o mercado talvez tenha precificado no início do ano. Então eu queria que você desse um panorama, o que você acredita, olhando um pouco mais, assim, 2024, 2025, o que a gente pode esperar em termos de dinâmica de preço? Os reajustes devem continuar? O que você acredita que possa acontecer no que vem? Então, a gente tem uma dinâmica muito interessante quando a gente olha para 24 e 25, né? A Suzana da guidance de preço e a grande, pergunta de milhões, ou de bilhões, né? Onde vai estar o preço da celulose para frente, né? E, na verdade, o que acontece sempre é que todo mundo erra, né? Então, todo mundo acreditava lá que 2018 ia ter o superciclo da celulose, e inverteu no final do ano e ficou, né, depreciado tanto tempo. Depois, mais recentemente, todo mundo achava que o preço ia ser baixo, as ações performaram a patamares assim, bastante depreciados, né, em relação à valuation em 2022, e o preço surpreendeu todo mundo, subiu muito. Agora o preço caiu no início desse ano muito mais rápido e mais agressivamente todo mundo pensava e está recuperando rápido. Então, extremamente volátil. Né? Ele é menos volátil do que outros commodities, né? Esse é um aspecto importante. Mas assim, ele assim, a capacidade realmente de você acertar é um desafio aí para todo mundo, né? Hoje a Suzano tem uma inteligência embarcada que nos permite ter uma visão de preço que a gente considera bastante interessante relativamente ao mercado, né? Mas ainda assim tem fatores que estão fora do controle da companhia, né? Quando a gente olha para 2024, o que eu diria para você e para o público aqui, né, que nos assiste? A gente tem, em termos de entrada de novas capacidades, a gente tem na margem um volume de produção de um dos nossos competidores, um participante do mercado que ainda tem um volume adicional para chegar. E a gente tem Cerrado, né? Que aí é o volume que começa a chegar no mercado. Para 2024, a gente já anunciou, inclusive no nosso Investor Day recentemente, que a gente pretende vender 700 mil toneladas. E 2025, o volume restante, a gente está falando aqui de um projeto Cerrado que tem uma capacidade total de 2.550.000 toneladas. Então, só para todo mundo ter essa informação. Então, o cenário para 2024, em termos de oferta, ele está dado, né? Tá muito visível já do que de volume pode entrar, né? Mas tem dois aspectos interessantes, você tocou num deles, quando a gente olha ainda para a dinâmica de 2024, que é a seguinte: para a Suzano, e isso se tornou uma realidade para a gente, acabou o período de que a gente vai produzir full, seja qual for o preço de celulose. A gente vai olhar sempre para a produção total, todo o portfólio de ativos que a gente tem, como é que é o nosso volume de produção total, a que custo a nossa margem de produção está, ou seja, quando eu olho para a produção de celulose que está na ponta mais alta da curva de custo, porque a gente tem diversos ativos, né, e diversas composições de custo de madeira, isso dá uma curva para a gente interna de custo total para produzir aquela celulose, a gente vai olhar para esse volume marginal e vai buscar entender se o melhor retorno para esse volume é cortar a árvore agora, trazer essa madeira para a fábrica, produzir celulose e vender o preço spot X, ou se é deixar essa madeira crescendo, e a celulose está ali, né, porque é a fibra de eucalipto, deixá-la em pé, essa celulose em pé, a árvore que vai crescer e vai dar mais volume no futuro, inclusive, porque o eucalipto ele tem um crescimento bastante interessante, né? E ainda que a gente corte num período ideal, entre 6 e 7 anos, sempre tem um crescimento potencial interessante. Então, a nossa decisão, por exemplo, para 2023 foi baseada nesse tipo de análise. E por isso que no início de junho, a gente anunciou uma redução de 4% da nossa capacidade. Perfeito. Isso ainda é verdade para 2024, né? Não há nenhuma decisão da companhia nesse momento em manter o corte ou produzir a full, mas há uma decisão permanente da companhia de olhar para essa conta de retorno e tomar a decisão assim, em relação ao nível de preço e cenário de preço que a gente vem enxergando, né? Então, essa também não é uma mudança que a companhia consiga fazer muito no curto prazo. Então, o preço subiu
subiu de um mês para o outro, a gente começa a produzir mais, porque tem toda uma cadeia de produção que acontece, né? Que tem um certo delay para que a gente tenha uma prontidão de produção, porque imagina que você tem que cortar essa madeira na floresta, né? A árvore na floresta, deixá-la secando, transportar, levar para a fábrica. Então, essas decisões não são de curtíssimo prazo em termos de efeito, mas hoje a companhia está discutindo qual vai ser o seu volume de produção para 2024. Então, eu acho que esse é um fator interessante para ser observado, porque eu acho que ele pode ser aí uma variável que o mercado possa não estar considerando, né? Acho que esse racional da Suzano de se manter olhando sempre para o retorno específico do seu volume de produção.